Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, família, luz e harmonia. Aqui estamos mais uma vez, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, para mais um momento de bate-papo, de conversa, em torno da doutrina espírita. Na noite de hoje vamos falar de uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, intitulada Mensagem aos Médiuns. Ela está no livro do mesmo título, Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, da editora FEB. E nesta mensagem, Emmanuel vem abordando diversos pontos sobre médiuns e mediunidades. Nós sabemos que estamos atravessando um momento onde a ação da espiritualidade invisível aos nossos olhos carnais está muito dinâmico, podemos assim dizer. Tanto os amorosos fraternos agindo em benefício do planeta, em benefício de cada um de nós que aqui caminhamos, mas aqueles que não concordam com as leis de Deus, pelas mais diversas razões, também estão se movimentando para algumas situações previstas em lei não lhes alcancem, como se isto fosse possível. E Emmanuel começa então nos dizendo: venho exortar a quantos se entregaram na terra a missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Ou seja, ele já começa nos lembrando que a mediunidade não é algo gratuito, é uma missão e que, por certo, foi escolhida por cada um de nós, que trazemos conosco a mediunidade ostensiva nas suas diversas formas. Pois sabemos nós que existem vários tipos de mediunidade. Sempre conversamos um pouco sobre isto. E dentro de cada tipo, uns têm uma percepção maior, outros uma percepção menor, cada um na sua faixa de entendimento e de comprometimento. Então o irmão nos lembra dessa missão e vai além, quando nos fala da necessidade de renúncia, ou seja, o médium em muitos momentos necessita renunciar a interesses individuais em benefício da sua atividade. Nos conclama a abnegação e até mesmo a um sacrifício espontâneo, onde não nos deixemos martirizar ou incomodar pelas diversas situações, como iremos ver algumas no decorrer dessa nossa conversa, que vivencia o médium na sua atividade cotidiana, não só enquanto trabalhador de uma casa espírita, mas mesmo no seu dia a dia nas atividades materiais. Porém, nosso irmão Emmanuel vai além. Ele nos diz mais adiante: faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Ao mesmo tempo que ele nos fala do sacrifício que está por trás da atividade mediúnica, ele nos lembra que esse trabalho tem um valor importante, significativo para nós, trabalhadores, e também para Deus. Para nós, pela nossa oportunidade de servindo, de amparando e ajudando a um conjunto grande de irmãos
apreciemos nossa caminhada evolutiva. E para Deus, cada um de nós, enquanto filhos amados, na medida que nos melhoramos, isto torna-se prazeroso para Deus. Ele nos assiste, nos observa todo o tempo, nas nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio, e a cada passo para adiante é um motivo de satisfação para cada um daqueles que caminharam em nossa frente, que já compreenderam essas leis e que nos auxiliam nessa caminhada. E somos chamados nós a essa tarefa quase que como um desafio. Nosso irmão nos lembra mais ainda: médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. Ele não está falando aqui de sacerdócio em termos de ideia religiosa, mas em termos de um compromisso firmado, do qual nós não devemos arredar a nossa vontade em nenhum instante. Sabemos nós que o médium é médium 24 horas, onde quer que ele esteja. Ele precisa ter consciência, saber em que momento e em que ambiente deixar fluir plenamente sua mediunidade. Mas por onde quer que ele ande, ele vai estar percebendo, sentindo situações, sensações, vendo, cada um de acordo com a sua capacidade. Não podemos fugir a isto. Entretanto, precisamos ter a tranquilidade e a sabedoria para absorvermos aquilo que vemos e ouvimos, mas sem inquietude, sem aflição, compreendendo que somos nós servidores, a exemplo do que Jesus, caminhando entre nós, colocou ao dizer: eu não vim para servir, para ser servido, vim para servir. Assim também somos cada um de nós, estamos aqui para servir. Então precisamos ter essa consciência e, diante dos fatos do dia a dia, termos a tranquilidade para saber lidar com eles. A presença regular dentro de uma casa espírita, participando de grupos de estudo, tem por finalidade exatamente nos dar as ferramentas, o entendimento, a compreensão necessária para lidarmos com cada um dessas situações, destes momentos. Nosso irmão nos acrescenta ainda a questão da nossa responsabilidade, nos lembrando da grandeza que deve ser ela para nós, através de nossa consciência. E diz: pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receber. Como dissemos, viemos para servir. E para isso, ferramenta nos é dada. Quanto maior o nível de conhecimento, de entendimento que eu tenha diante dessa fração, que é o padrão mediúnico que cada um de nós carregamos, nós seremos mais responsáveis. E essa responsabilidade faz com que busquemos cumprir com severidade, com nobreza, as nossas obrigações, mantendo a nossa consciência serena. Pois se assim não fizermos, poderemos tombar na luta, o que seria desastroso, pois com nossas próprias mãos estaremos ferindo, né, toda uma obra, né, de esperança, na expectativa de uma felicidade superior,
que nós não conseguimos alcançar ainda. Quando Jesus, a caminhar conosco, nos diz: a felicidade não é deste mundo, nos lembra, dentre outras coisas, que nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações. Embora em processo de renovação, através da transição, mas sujeito às provas e expiações. É um tema que toda vez que eu abordo ele eu lembro. O planeta está num processo de provas e expiações para um planeta regenerado. O intervalo entre um e outro nós podemos chamar de um projeto regenerador, onde as mudanças necessárias estão acontecendo. E cada um de nós, além de sermos parte desta mudança, somos responsáveis também dentro daquilo que nos compete realizar neste momento. Então, as nossas atitudes, as mais simples que nós vivenciamos, têm consequências e podem ser boas ou ruins, a depender da maneira como nós tratamos, nos comportamos diante de cada situação. Então, nessa hora é necessário que renunciemos à nossa própria personalidade, ao nosso eu, né? Aos nossos desejos e aspirações de ordem material. Embora vivenciemos ainda no mundo material denso, porque eu friso denso? Porque todas as faixas espirituais que possamos imaginar têm matéria própria, diferente da nossa, mas tem matéria. Ela vai se eterizando à proporção que vai subindo na escala evolutiva. Mas cada faixa tem a matéria própria para aquela faixa. A nossa, para nós, é uma matéria densa. Necessitamos dela, mas temos que saber como vivenciar, usar, sem sermos apegados a ela. Pois através desse desapego e das atitudes que tenhamos, é que nós vamos construindo uma felicidade futura. Na medida que as nossas obras de hoje vai nos permitir que caminhemos amanhã com mais paz, com mais harmonia, com mais tranquilidade. Não podemos abdicar disto, desse propósito. E aí o nosso irmão nos questiona, nos coloca a ideia de vigiarmos para vencer. Vigiar cada momento, cada atitude, cada passo. E ele nos diz da seguinte forma: felizes daqueles que, saturados, cheios de boa vontade e de fé, trabalham devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Nós caminhamos muito tempo nesta matéria, embora alguns poucos tivessem conhecimento de vida após a vida, mas a grande maioria de nós caminhamos na consciência que a vida acabava no túmulo. Na hora que morria a carne, que era sepultada, ali se acabou a vida. Era o conceito que nós tínhamos. Mesmo a passagem de Jesus entre nós e se mostrando ressuscitado logo após ser sacrificado, podemos dizer, mas não nos deixou a clareza necessária ainda em torno desse fato. Com o advento da doutrina espírita, que nós somos despertados de maneira mais consciente para este fato. Em algumas outras doutrinas, pouco a pouco vem descobrindo, percebendo que existe essa vida após a vida. Mas muitos ainda caminham
no engano de que tudo se acaba na matéria. Então cabe a cada um de nós que já temos essa noção, essa referência, sem ferir o princípio de outros, mas tendo a oportunidade, indo falando destas coisas com paciência e naturalidade. Se o outro aceitar e quiser nos ouvir, que demos sequência e aprofundemos o assunto. Se percebermos resistência no outro, que calemos nossa voz. Na medida que fazemos isto, necessário se faz renunciarmos e nos dedicarmos nessa divulgação, usando isso como instrumento para reparar equívocos anteriores de nossa caminhada. Vamos encontrar muitas pedras e muitos espinhos no caminho, que não nos façam desanimar. Sejamos persistentes. Na hora que nos depararmos com essas dificuldades, busquemos no nosso interior, e aí que está a necessidade do estudo, do entendimento, o amparo, a assistência, o auxílio dos nossos irmãos maiores. Não precisamos ser doutores da lei, mas na medida que façamos esse trabalho com abnegação, com boa vontade, com o desejo sincero de sermos úteis, irmãos fraternos, amorosos, sempre estarão por perto de nós. Nesses momentos que estamos a divulgar essas ideias, amparados por estes, poderemos ser intuídos de algumas situações que nos é permitido falar para o outro naquele instante. E aí nosso irmão Emmanuel nos reforça esse nosso aspecto de percepção, nos dizendo: acende nos corações a luz da crença e da esperança. Ou seja, levar a fé, a confiança às pessoas e a esperança também. Quando falamos de vida após a vida, vamos despertar esperança em alguns. E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, ou seja, se não somos compreendidos, se o outro rejeita a nossa ideia, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas. Vácuos feitos de solidão e desamparo. Muitas vezes vamos nos sentir sozinhos, desamparados. E aí, nessas horas, eu me lembro de uma mensagem chamada Pegadas na Areia. De vez em quando eu me reporto a ela, porque naquela hora que nos sentimos mais desolados, como se nada nem ninguém estivesse nos apoiando, nos ajudando, nem no material, nem no espiritual, Jesus está nos carregando no colo, está nos conduzindo. Jamais estamos sozinhos. Se nós tivéssemos consciência e aceitássemos essa ideia desse amparo constante dos nossos irmãos espirituais que agem na linha do amor de Deus, nós mesmo na carne, sem ver e sem ouvir, caminharíamos mais confiantes. Não foi à toa que Jesus exaltou aqueles que não viam, mas acreditavam. Não ouviam, mas acreditavam. A cada um de nós é dado o direito de ter esta crença aparentemente cega, não é cega. Na medida que nós vamos exercitando isso, vamos percebendo os sinais pelos caminhos, nos mostrando os amparos, assistências, orientações que vão nos chegando passo a passo, sem alarde, mas vamos sendo ajudados e amparados. E diante dessas situações
de incertezas, de solidões que nós aparentemente vivenciamos, nosso irmão nos vem lembrar. Infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. Ou seja, não é o mundo feliz que a gente almeja. Ainda é um mundo de dores, de sofrimentos, de ansiedades, aflições, medos. Mas ele nos lembra mais. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Nós sabemos que muitos daqueles espíritos que nos mais diversos momentos da caminhada desencarnaram, sentiram-se não crentes em Deus, alguns até revoltados com Deus e suas leis, e decidem caminhar contra isto. Então, qualquer ação, no caso nós encarnados, na busca de entendimento, de esclarecimento destas leis que regem nossas vidas, e na medida que utilizamos isto para servir, para ajudar a outros, nós passamos a ser um empecilho para estes irmãos. Eles não aceitam. E aí passamos a ser vistos por eles como se fôssemos inimigos. Quando, na verdade, aquele que já compreende um pouco da doutrina espírita, dessa relação entre o material e o espiritual, que entende não só da imortalidade, mas também do processo reencarnatório, como e por que ele acontece, jamais irá se magoar, se zangar, se irritar com esses irmãos que caminham desta forma. Vão ficar gratos quando cada um destes de nós encarnados se aproxima. Porque na sua intenção tem apenas falta de entendimento, de conhecimento e necessidades, principalmente, de sanar as suas dores, suas aflições, seus medos. Embora muitos deles se mostrem agressivos em alguns momentos, na sua maneira de pensar, de se apresentar para nós encarnados, mas nada mais é do que os medos e receios que caminham calados dentro deles. E muitos deles precisam mostrar coisas grandiosas, ameaçar alguns de nós, para esconder seus próprios medos. É importante que possamos usar aquilo que aprendemos, chamado lei maior, em benefício desses irmãos nesta hora. Que sejamos tolerantes e pacientes para com eles, dialogando não pela linha do medo ou dos incômodos, mas da confiança, da certeza que eles poderão também ser assistidos, amparados e, assim como nós, termos a oportunidade de vivenciar novas experiências na carne, aonde, em meio a algumas dificuldades que possamos vir a vivenciar, haverá todo um conjunto de aprendizados a nos conduzir a momentos mais serenos, mais pacíficos, mais felizes. É uma estrada. A cada passo, de acordo com o modo como nos colocamos em nosso proceder, vamos preparando essa estrada para momentos melhores. São as nossas escolhas. E todos têm essa oportunidade. Muitos dos irmãos que estão do outro lado
e que escolhem esse caminho, caminhar contra as leis, alguns deles chegam um momento que acham que não podem mais ter a oportunidade reencarnatória, porque não vai achar uma mãe que aceite gerar, não vai achar um pai, que Deus não vai perdoar suas faltas, que eles terão que nascer sofrendo imensamente. E tudo isso são equívocos, são enganos que nós carregamos. Deus dá oportunidades iguais para todos. Nós, grande parte das vezes, desperdiçamos a oportunidade. Mas a ninguém é negada a oportunidade de evoluir. Deus jamais nos olha exclusivamente pelos nossos atos passados. Ele nos olha principalmente por aquilo que nós podemos fazer na linha do futuro, a partir do agora. O que eu fiz no passado, que eu entendo que agi errado, não está desperdiçado. Jesus, quando caminhava conosco, nos disse uma coisa muito interessante. Sejas quente ou frio, jamais morno. Quente, por certo, ele se referia àquele que estava agindo no bem, fazendo a coisa certa. Frio, aquele que estava agindo no errado. Ora, Jesus estava aprovando o erro? Não. Mas estava a nos dizer que no modo que eu ajo fazendo alguma coisa, eu fiz o certo, já fiz o certo, perfeito. Mas se eu fiz o errado, eu estou aprendendo formas de não mais agir, não mais fazer daquele mesmo jeito. Então, acertando ou errando, eu estou aprendendo. E o que ele quis dizer para não sermos mornos? Porque o morno é aquele que é omisso diante de qualquer situação. Se eu reencarnado passo toda a minha existência material sendo omisso perante a vida, eu não errei, mas também não avancei, não evoluí. Fiquei estacionado. Perdi a encarnação plenamente. Aquele que errou produziu muito mais do que eu, porque está se qualificando lá para frente cometer menos erros, porque aqueles que ele cometeu, ele já sabe que não foram bons. Então cabe a cada um de nós estarmos atentos a essas coisas. Enquanto encarnados e trabalhadores na seara do Cristo, mantermos nossa linha de vigilância, que esses irmãos nos observam, nos acompanham todo o tempo. E aí nosso irmão Emmanuel nos lembra: daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem. E arremata: a falta da oração e vigilância apregoadas no Evangelho. Não é bastante apenas eu estar numa casa espírita ou em qualquer outro templo ou igreja. É importante que eu assimile as lições que são ministradas onde quer que eu estou, em torno do Evangelho, e ponha isso em prática em minha vida. E esse vigiar e orar que Jesus nos ensinou é válido em qualquer época, em qualquer lugar, independente de religiões. A minha espírita, o compromisso é maior pela noção que eu tenho hoje em torno da vida após a vida e do renascer do espírito em uma nova carne. Mas quem são os médios na sua generalidade? Nos pergunta Emmanuel. Muitos de nós, médiuns, nos equivocamos no uso de nossa mediunidade. Lembremos que ele começou esse texto do qual estamos falando, nos citando que mediunidade é uma missão. E aí ele nos diz nesse instante: os médios, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo.
Veja que mensagem, que chamada forte. Não são missionários. E continua. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitada responsabilidade o passado obscuro e delituoso. Quando ele fala isto, está falando de mim. E aí eu volto e lembro o cuidado que nós devemos ter com estes irmãos que hoje caminham ainda nessa linha pela qual nós passamos, para que não voltemos para lá. Mas principalmente, já tendo passado e sabendo dessas dores, estamos hoje na condição de resgate daquilo que fizemos, sermos esses amparadores para esses irmãos que carecem, que de alguma forma nos buscam para que possam ser assistidos e amparados. E continua nosso irmão Emmanuel lembrando para nós, o seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, abuso da autoridade, abuso da fortuna, abuso da inteligência, e que regressam ao orbe terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Ou seja, ele nos lembra que nós, em nossas ações pretéritas, desencaminhamos muitos irmãos, das mais diversas formas. E são situações que nós, de vez em quando estamos tratando desses temas, nós lembramos das nossas ações, nossos atos pretéritos em relação a outros. Então, nosso irmão Emmanuel, nesse instante, nessa mensagem, vem e nos lembra dessas nossas ações. Mas nos lembra também que nós nos arrependemos em algum momento daquilo que fizemos. E que assim como nós, cada um daqueles que estão hoje fora da matéria vivenciando as suas experiências de dores e de sofrimentos, em função de seus próprios atos pretéritos também, merecem ser cuidados, ser ajudados. E o nosso irmão nos diz, são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam. Quantos de nós não vivemos pela vida reclamando, eu não sou feliz porque minha vida é desse jeito, porque Deus faz assim, permite isso ou aquilo, esquecidos e alguns ignorantes, que foram nossos próprios atos que nos conduziram a essa situação. E mais do que isto, quando arrependidos, nós pedimos para passar por determinadas situações para resgatarmos aquilo que tínhamos feito lá atrás, em prejuízo, em detrimento de muitos outros que conosco caminhavam. Dissemos, agora eu vou descer lá na terra, vou receber um corpo novo e vou fazer coisas diferentes para ajudar aquelas pessoas que eu prejudiquei. Mas isso tem um custo para nós. Tem um custo. E esse custo é representado através de nossas dificuldades, nossas dores, para atingirmos os nossos objetivos. Então, quando eu, médium, estou inserido num conjunto de pessoas que não aceitam a minha mediunidade e que eu preciso ir para a casa espírita e tenho dificuldades diversas dentro do meu conjunto, não é para me chatear, me aborrecer. É para eu entender que ali tem um reajuste necessário de ideias, de comportamentos. E que eu, pelo bom diálogo, pela paciência, pelo exemplo de compromisso, de abnegação, conquiste aquelas pessoas, não para praticarem a doutrina que eu pratico, mas pelo menos para aceitar que eu pratique a minha doutrina.
São conquistas que eu sou chamado a fazer. E aí nosso irmão nos diz, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelara nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, porque nós estamos dentro de uma casa espírita hoje estudando o Evangelho, vivenciando o Evangelho, fazendo sopa, campanha do quilo e tantas outras atividades que encontramos nas casas espíritas, eu não me acho bonzinho. Eu lembre que eu sou chamado hoje a vivenciar essas práticas. Estou fazendo isso em benefício de alguém que ontem eu causei algum dano, de alguma espécie, de alguma natureza. E que isso que eu faço hoje não precisa de propaganda nem de alarde. Precisa de boa vontade, de bons sentimentos. Ou seja, precisa que eu faça com amor por aquilo que eu estou fazendo e por cada um daqueles que estou assistindo. Em nossa caminhada, os sofrimentos não devem ser vistos como sofrimentos, mas como oportunidades de cura, não do corpo material, mas do corpo espiritual. É a isso que nós somos chamados nesse instante. E aí eu volto para o texto do nosso irmão Emmanuel, quando ele nos diz: as existências dos médios em geral têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Nós dizemos que o sofrimento é ruim, mas veja como ele muda de figura quando nosso irmão coloca nesses termos: necessidade do sofrimento reparador. Onde eu estou me ajustando com a lei maior. Onde eu estou passando uma borracha dos meus erros do passado e escrevendo uma nova história por uma nova maneira de pensar, de agir para com aqueles que comigo caminham. Veja que coisa bonita. E continua ele: suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Quando ele nos lembra isso, é para que não nos irritemos, não nos chateemos, não nos aborreçamos com essas dificuldades do caminhar. A abnegação precisa ser constante em nossa caminhada, para com tudo e com todos. A tolerância, a paciência, a compreensão tem que ser um exercício diário e constante, por onde quer que nós caminhemos. E ainda no texto está escrito: faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer. O ascetismo é aquele momento de meditação, de conversa íntima, aquele momento que Jesus nos diz: quando quiserdes orar, entre em teu quarto e fecha a porta. Entra em nosso coração, em nosso íntimo, para ver as coisas da vida, mas principalmente como devemos nós nos comportarmos diante dessas coisas, sem reclamarmos dos padecimentos. E vejamos isso como uma bela oportunidade que a magnanimidade da providência de Deus nos oferece, para que restabeleçam a saúde de seus organismos espirituais. O corpo material pode até trazer algumas limitações, algumas deficiências, que não são defeitos. Cada um de nós, no processo reencarnatório, no momento reencarnatório, por necessidade,
muitas ocasiões pedimos corpos que para o nosso sistema material podem parecer defeituosos aos nossos olhos. Alguém que vem com um braço sem movimento, com uma perna, com problema de surdez ou de audição, de visão, que nós chamamos especiais, são especiais para Deus também. Porque o Espírito escolheu, naquele momento reencarnatório, estar com aquela limitação em benefício do seu progresso. Não é um defeito. É uma oportunidade evolutiva. Então, vamos reconstituindo o nosso organismo espiritual. E por que eu preciso reconstituir esse organismo? Porque ele foi combalido nos excessos de vida mal orientada, nas quais se embriagaram a saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Veja quantas coisas nós temos para reparar em nossa jornada. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Ou seja, ele vem nos lembrando, nos realimentando dessa necessidade de nossas ações presentes nos reconduzirem para uma felicidade que já tivemos e que abusamos dela, que perdemos a oportunidade de ser felizes, abrimos mão dela, e que hoje, reconduzidos pelos caminhos das dores, das dificuldades, diante das pedras, dos espinhos da estrada, reconstituir um novo caminho para chegarmos novamente na felicidade. Cada um de nós, trabalhadores na casa espírita, cada um de nós médios, precisamos realizar dignamente a tarefa a qual fomos chamados a desempenhar no planeta. Necessitamos nos identificar com aquele ideal que Jesus nos ensinou enquanto caminhando entre nós, com o conjunto de exemplos que nos deu, buscando através dessa vivência, desses exemplos, alicerçar as nossas vidas a partir dos ensinamentos evangélicos que ficaram. Ensinamentos estes do Cristo que trazem toda uma linha de pureza. Percebam que Jesus adentrou a carne e passou toda uma encarnação vivenciando uma série de situações adversas e ele venceu a cada uma delas. Em todos os momentos, apesar de todo o conhecimento que tinha enquanto espírito, de todas as possibilidades que ele tinha, ele não fugiu em nenhum instante às intempéries do caminho. Ele permitiu que acontecessem. E sempre dando exemplo da paz, da humildade, da tolerância, do respeito pelo outro. Sem fazer julgamentos, sem fazer críticas. Sendo indulgente quando muitos acusavam alguém. Então foram exemplos de pureza que eles fossem nos deixando. Né? Então, a partir de que abracemos este caminhar, vamos construir um caminho melhor, com certeza. Né? A partir do desprendimento que tenhamos, da caridade que façamos para o outro, né? Compreendendo a amplitude que tudo isso representa em nossas vidas. E aí vamos fazer isso lembrando que Jesus nos disse: dai de graça o que de graça receberdes. Porque mediunidade não é profissão.
Mediunidade não é para eu me manter materialmente a partir dela. E ele deixou bem claro isso para nós quando caminhar conosco. Dai de graça o que de graça recebestes, disse ele. Então que usemos a mediunidade em benefício de outros, sem disso tirar nenhuma vantagem. Ninguém vai para a escola ou para a faculdade para fazer um curso de médium. São dons que vêm conosco de nascimento material. Inclusive, o dom mediúnico está inserido no corpo material. Por que ele não é no corpo espiritual e sim no corpo material? O espírito gerencia, administra esse corpo. Mas os dons estão no corpo. Então é preciso que reflitamos sobre essas coisas, percebendo. Cabe a cada um de nós buscarmos esse entendimento. E aí, nosso irmão nos chama atenção para mais alguma coisa, diante dessa mediunidade que temos. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos. Podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Ou seja, eu costumo repetir muito que a doutrina espírita não tem que ser imposta ao outro. O verdadeiro espírita tem que, por suas ações, dar exemplo do que é o espiritismo. Pelo modo de tratar, de falar, pelo linguajar que utiliza. Então são uma série de pequenas coisas do dia a dia que nós precisamos cuidar em nós, não no outro. Precisamos lembrar sempre, mediunidade é um dom dado por Deus. Não deve ser vista como um privilégio. Eu não devo me achar melhor do que outra pessoa, ou melhor do que outro trabalhador espírita, porque tem um X tipo de mediunidade e o outro possa não ter. É engano. Apesar de ter densidades diferentes, mas está associada, a maneira como cada um assimila, entende essa mediunidade e confia de servir através dela. Mas médium não é dono de nenhum espírito e nenhum espírito é proprietário exclusivo do médium. Ou seja, um médium pode dar voz a vários espíritos. E vários espíritos podem falar por um mesmo médium. É o mesmo processo. Nesse caso, tanto daqui para lá como de lá para cá. Mas mais de lá para cá do que daqui para lá. Porque daqui para lá eu só preciso, enquanto médium, me colocar à disposição do trabalho mediúnico. E aí os espíritos, sim, de lá para cá, veem aqueles que podem trabalhar, dar voz através de mim. Entendido? Então vejamos, esse dom que é a mediunidade, né, esse talento, é a oportunidade bendita de repararmos os erros de ontem. E na medida que eu utilizei ela com humildade, ouvindo os conselhos dos irmãos maiores, entendendo as lições evangélicas, aproveitar cada oportunidade daqueles irmãos maiores, irmãos de luz, que de mim se aproximam, ou nos conjuntos de trabalho, nas mensagens que trazem, nas orientações, nos ensinamentos,
Porque nem tudo nós encontramos nos livros que lemos. Aquele que tem a oportunidade de trabalhar mediunicamente recebe muitas orientações dos seus espíritos orientadores. É importante que o médium seja atento e receptivo a isto, que busque assimilar as lições. São irmãos que, assim como nós, caminharam, só que caminharam mais rápido, estão um pouco mais à nossa frente, têm condições de nos ajudarem. Que aceitemos essa ajuda. Mas para que isso ocorra, repito, temos que estar com sentimento de humildade. Muitas vezes passamos por situações que nos incomodam, que nos humilham. Não é para eu ficar contrariado com o meu orientador. É para eu buscar entender o que aconteceu naquela situação e qual o ensinamento, o aprendizado que eu tenho que tirar dela. E a partir daí, ter novas lições para quando a situação voltar a se repetir em minha vida, voltar a acontecer, eu estar apto para lidar com ela. E aí tem um fato em mediunidade que eu gostaria de falar. Não gostaria de deixar passar nesse instante. A questão das mistificações. O nosso irmão teve o cuidado de falar disso também. E nos diz da seguinte forma: o problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. E se aos médios às vezes torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Veja o que o nosso irmão está nos dizendo. Quando algum espírito mistificador se aproxima de mim, porque eu estou precisando daquela lição, por alguma razão. Considerando as linhas de afinidade, se é um mistificador e se aproximou de mim, é porque eu dei causa. Mas o nosso irmão vai além. Ele é taxativo, vamos dizer, dessa causa que nós damos. Porque muitas vezes queremos usar a mediunidade em benefício próprio. E mediunidade não é para isso. Muitas vezes, me perdoem, eu tendo a ferramenta para trabalhar, estou com irmãos carentes de ajuda no meu campo vibracional, e eu digo que estou doente, vou para a casa espírita querendo ser assistido quando eu só precisaria chegar na casa espírita e trabalhar para ajudar aqueles irmãos. Então são situações que vão dando oportunidades para que amigos mistificadores se aproximem de mim. Então não é sem razão, não é por acaso que nós estamos sempre lembrando a necessidade da vigilância, da oração constante. Né? Aí fechando essa parte de mistificação, nosso irmão nos diz ainda: tende o coração sempre puro, é com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se pode vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. Ou seja, quando eu cresço nessa vigilância, quando eu cresço no meu sentimento de oração, de conexão com a espiritualidade maior, eu consigo evitar a ação desses irmãos. Eu preciso caminhar com mais tranquilidade. Então permaneçamos nós na fé, na esperança, na caridade, conforme Jesus nos ensinou. Lembrando sempre que só pelo exemplo poderemos vencer nossas demandas. Queiramos a cada dia termos esse cuidado. E aí, para fechar esse momento, vamos fazer um apelo aos médiuns. Ponderai vossas obrigações. Analisa, pensa
enquanto médium, qual o meu compromisso, qual a minha obrigação. Mas pensem em compromisso como compromisso. Se eu sou espírita, compromisso com a casa espírita. Eu não preciso ficar 7 dias na semana na casa espírita, mas que eu tenha um dia, um horário fixo que eu possa realizar o meu trabalho. Nos esforçarmos para vivenciar, dentro das provações, a caridade. Quando formos atacados, só seremos atacados em nossos pontos fracos. Então eu preciso me conhecer e me proteger desses ataques pelo conhecimento. Recordar que preciso vencer se não quiser soterrar vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Eu, para estar aqui nesse momento, falar com cada um de vocês, já passei muito tempo nos sofrimentos, nas dores, nos umbrais da vida. Então, se eu não cuidar de me vigiar, me corrigir nesse instante, eu estou sujeito a voltar para onde eu vim ou para algum lugar pior. Então, eu tenho que me cuidar nesse tempo, com as ferramentas que me estão sendo oferecidas. E isso vale para cada um de nós. E aí nosso irmão arremata dizendo, e com esse parágrafo aqui eu vou encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Aquela alma, aquele espírito que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. E enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Porque Deus sempre está nos dando novas oportunidades. Que possamos, cada um de nós, aproveitar esse momento que estamos vivenciando, em meio a essa pandemia, nos mantenhamos fiéis diante das leis divinas. E lembre que quando nós cumprimos as leis divinas, não ferimos as leis materiais. Sigamos as normas sanitárias nesse instante com relação à pandemia, mesmo aqueles que já se vacinaram, continuem respeitando. O momento exige isso em benefício de todos. Não descuidemos da oração para cada um dos nossos irmãos, quer encarnados ou desencarnados, principalmente aqueles que estão passando pelas dores maiores nesse momento epidêmico. E assim fazendo, nos renovemos, nos fortaleçamos em nossa fé, nossa confiança em Deus, mas sejamos exemplos para levar muitos outros essa fé, essa consciência de amor ao próximo. Falemos de esperança. Queiramos juntos sairmos desse momento de dor, prosseguindo a nossa jornada evolutiva na carne, no tempo que nos for permitido. E quando sairmos daqui, sairmos conscientes que somos espíritos imortais e não precisemos lá voltar para os vales de dor e de sofrimento, mas que queiramos voltar, enquanto espíritos desencarnados, a sermos servidores do amor do Cristo, onde quer que estejamos, em qualquer dimensão. Agradeço a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que me acompanharam nesta noite. Que a luz e o amor que emana de Jesus Cristo, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, e de cada um daqueles irmãos abnegados que em seu nome agem, nos envolvendo em amor, que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.